Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. As sementes da histeria, a verdade oculta dos julgamentos de Salem. Salem, 1692. Um pequeno vilarejo envolto por árvores densas, onde o medo crescia mais rápido que as plantações. O que começou com sussurros virou gritos. O que era dúvida, se transformou em condenação. E as chamas da ignorância consumiram não apenas pessoas, mas a razão. Esta é a história real por trás da histeria que manchou a história americana e com sangue e silêncio. As sementes da histeria. O vilarejo de Salem, na Nova Inglaterra do século XVII, era um lugar marcado por invernos rigorosos, colheitas frágeis e uma religiosidade sufocante. Os puritanos que ali viviam acreditavam que o mundo era um campo de batalha entre Deus e o diabo, se qualquer desvio da fé era uma ameaça real ao plano divino. Imagens e mapas antigos, rostos preocupados, igrejas escuras. A tensão social era palpável. A comunidade era dividida por disputas de terra, invejas familiares e diferenças entre os mais conservadores e os comerciantes em ascensão. Era um barril de pólvora e bastava uma faísca. Fade para uma menina em transe. Essa faísca veio na forma de garotas jovens, Betty Parris e Abigail Williams, que começaram a ter convulsões, gritar, se contorcer. Médicos declararam que era feitiçaria. E o medo explodiu. Acusações e julgamentos. O que veio a seguir foi uma cascata de acusações, muitas vezes feitas por adolescentes influenciadas por adultos ansiosos por vingança ou por status. Era fácil acusar, difícil era provar a inocência. Imagens em tribunais antigos, documentos reais das acusações. As provas? Testemunhos contraditórios, visões espirituais, e o infame toque do diabo. Nenhuma evidência física, nenhuma lógica. Apenas medo e teatro. As meninas acusavam, gritavam, se jogavam no chão, apontavam e os adultos acreditavam. Pessoas eram presas porque sonharam com um gato preto, porque tinham uma verruga, ou simplesmente porque eram diferentes. O Tribunal Especial, criado para julgar os casos, aceitava como provas os chamados espectros, ou seja, a palavra de alguém dizendo que viu o espírito de uma bruxa. Justiça? Não. Era um espetáculo de paranoia. As vidas dos acusados. Sarah Good era uma mendiga grávida. Sarah Osborne, uma mulher que raramente ia à igreja. Tituba, uma escravizada de Barbados, com práticas culturais diferentes. Todas foram acusadas. Imagens, retratos estilizados das acusadas, grades, gritos abafados. Para muitos, a prisão foi uma sentença de morte lenta. As celas eram frias, úmidas, sem comida. Muitos morreram antes mesmo de serem julgados. Outros, como Rebecca Narcy, uma idosa piedosa, querida por todos, foram condenados mesmo sem provas. Sua única culpa? Ser respeitada e não confessar. E por que alguns confessavam?
Porque os que admitiam, mesmo sob tortura ou desespero, tinham mais chances de viver. Mentir para viver ou morrer com a verdade. Um dilema impossível. O legado dos julgamentos. Em menos de um ano, 20 pessoas foram executadas. Centenas presas. E inúmeras reputações destruídas. Mas o que ficou foi um eco sombrio que ressoa até hoje. Imagens e livros sendo queimados, crianças observando com medo, rostos sem expressão. A histeria de Salem virou símbolo do que acontece quando o medo governa, e a justiça falha. Quando a religião se torna arma. Quando os inocentes não têm voz. Hoje, os julgamentos são estudados em escolas, analisados em universidades e retratados na cultura popular. Mas o mito muitas vezes obscurece a verdade. Salem não foi sobre bruxas. Foi sobre pessoas. Seguindo em frente. O que podemos aprender com Salem? Que toda sociedade pode ser vulnerável à histeria coletiva. Que o medo cega. Que a ignorância mata. E que a justiça precisa de coragem. Imagens e multidões, protestos pacíficos, velas acesas. Num mundo cada vez mais polarizado, lembrar de Salem é lembrar que precisamos pensar. Questionar. Duvidar. O preço do silêncio foi pago com vidas. E agora, é nossa responsabilidade falar e lembrar. Para que nunca mais se repita. Em cada história esquecida, há um alerta. Em cada nome apagado, uma lição. Salem é um espelho, e quem ousa olhar vê mais do que um vilarejo. Vê o que todos podemos nos tornar e quando deixamos o medo vencer. Se gostou, deixa o like e compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal.